Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você sabe trata de carreira, empreendedorismo e liderança, diretamente aqui do Shopping Parque da cidade, no Pocket Studio. Sim, você sabe, a gente grava um podcast em um shopping center, é divertidíssimo. Aliás, quem assiste e ouve o Café com Sal está convidado aqui a frequentar os corredores do shopping e assistir o nosso bate-papo. Hoje eu tenho um convidado que mais que de honra ele é um convidado de muito privilégio para nós em recebê-lo, porque ele é um dos nomes mais conhecidos e reconhecidos do varejo brasileiro. Ele passou por marcas como Hope, CEO de Lingerie, CEO da rede Le Postiche, hoje é CEO da Mega Polo. Ele já foi CEO de outras marcas, inúmeras marcas reconhecidas, como eu disse, de mercado. E o Padula nos prestigia hoje, né, Padula? Com a sua presença. Prazer, privilégio estar aqui. Imagina, é nosso. É tanta marca conhecida que a gente até tem problema em colocar. É Le Postiche, Scalina, para quem lembra da marca Trifil. Trifil Scala. Quem não lembra, exatamente. Mas, cara, que delícia estar aqui e ter o privilégio de te chamar de amigo. A gente se vê tão pouco. Mas a gente tem, pode dizer assim, um pouco de história juntos. Depois a gente conta um pouco para o público o que é isso, mas de novo é um prazer te receber. Fábio, o privilégio é meu. Assim, como você falou, né? A gente não tem um contato tão estreito, né? A vida e o trabalho não nos permite estar mais próximo, mas a gente teve uma passagem comum e uma das fases que eu acho que tanto você quanto eu sempre entendemos a importância de buscar novos conhecimentos. E numa dessas buscas a gente se encontrou, né? Fazendo um curso de coaching, e eu acho que a empatia de valores, a empatia de como a gente pensa mundo, pensa vida, pensa trabalho, fez com que a gente mantivesse essa relação mesmo à distância. Então, antes de mais nada, não só pelo bate-papo, mas te rever está sendo um prazer. Maravilha, igualmente. Que bom, olha que começo gostoso. Padula, obrigado de novo. Ó, quem bate papo comigo, bom, as pessoas sabem que eu trabalho com recrutamento e o nome mais pomposo para isso é Headhunter, né? Mas ninguém nasce querendo ser Headhunter. Eu não cheguei para minha mãe e para o meu pai e falei, mamãe e papai, quero ser Headhunter. Tem um livrinho com desenhos sobre Headhunter? Não. Como funciona alguém que tem uma trajetória como a tua no varejo? Você de criança, existe um DNA de alguém que serve para o varejo, que é viável em varejo? Você se olhando para trás como criança, alguma característica tua te fazia talhado para isso? Boa pergunta. O legal desses bate-papos é que faz a gente repensar a nossa vida, a nossa história, né? E às vezes a gente liga pontos que hoje fazem sentido, e que lá atrás a gente não tem a menor ideia. Na verdade, Fábio, assim, eu nunca imaginei ser alguém ligado ao varejo, né? Meu sonho inicial era fazer ESPM, marketing, publicidade e marketing. Vamos lá, eu estou com 61, eu estou falando de vestibular em 79, 80. Uma família muito simples, muito humilde, eu não tinha condições financeiras para isso. E aí eu optei para fazer um vestibular para uma faculdade que fosse gratuita e fui fazer engenharia. Então, da engenharia, eu acabei, quando estava finalizando a engenharia, trabalhando numa empresa ligada ao mercado infantil. Na época era muito comum just time, ilhas de produção. O meu TCC ia ser lá. Eu casei, precisava de grana. E o diretor comercial, que é um amigo até hoje, Mário Bom, um cara a quem eu devo muito, ele marcou na minha vida. Eu conversava com ele na hora do almoço, ele era o diretor comercial da companhia, e ele me contava as negociações que ele fazia, Mesbla, Sear, Mapping. Eu vi os representantes chegando na empresa, os carros super bacana. Naquela época você não tinha importação. Então o mercado ainda tinha uma demanda muito maior do que a oferta. Eu um dia, almoçando com ele, eu falei, Mário, eu quero fazer isso da vida. Eu não quero continuar na engenharia, eu quero ir para a área comercial. E ele brincou comigo. Ele falou, olha, teu diploma não vai valer nada aqui. Eu falei, mas eu preciso ganhar dinheiro. Minha esposa está grávida, tem um filho chegando. E nesse momento eu me transformei num representante comercial. E eu te confesso que no primeiro ano doía, né? Porque eu falava, poxa, mas como que funciona isso? E 18 anos após, eu tinha um escritório de representações com 5
prepostos, com 2 funcionários internos e 13 representadas. Eu acho que foi nesse período que eu entendi o que era o varejo, né? E foi nesse período que eu entendi que se você quer se dar bem no varejo, aliás, eu acho que hoje em dia, em qualquer negócio, né? Mas principalmente no varejo, e eu explico por que na sequência, você precisa gostar de gente, né? Poxa, mas por que o varejo em especial, né? Eu já trabalhei na indústria também, na sequência a gente fala um pouco disso, o lado engenheiro nunca me abandonou, mas eu falo assim, a indústria ela é planejável, né? Dependendo do equipamento, teares, você sabe quanto a máquina produz, você tem lá o tecelão. Se você controlar as variáveis, você sabe o resultado que vai sair do processo, né? Entra a matéria-prima, tem um processo de produção e do outro lado você sabe o que vai sair. A mais absoluta previsibilidade. Previsibilidade. O varejo não. O varejo depende de como você olha para a pessoa, de como você cumprimenta, de como você oferece o produto, de como você emociona através da marca para gerar desejo ou não. Então esse foi o meu começo de vida, que é completamente inesperado. Ou seja, queria fazer marketing e publicidade, não tinha grana, fui fazer engenharia e virei representante comercial. Então a previsibilidade foi zero. Na verdade eu precisava sustentar a minha família junto com a minha esposa, que sempre trabalhou, uma grande parceira, filha chegando e eu precisava de ganhar dinheiro. Então foi muito mais a necessidade que construiu essa primeira etapa da minha vida do que qualquer planejamento ou qualquer intenção de ser alguma coisa. Eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro. E olha que bênção você ter essa pessoa na tua vida. Sim. Que aceitou a tua proposta, né? Quer dizer, foi um cara que abriu, digamos assim, esses portais para você conhecer o ambiente. Mas claramente quem convive com você, Padula, pensa não, né? Percebe na hora o quão marcante é essa tua paixão por pessoas. Isso é fato, isso é teu. Então talvez tenha sido essa uma das características que te fez ser alguém, vamos dizer assim, de destaque nesse setor. Quando a gente fala do varejo, você falou de características de um mercado que ele é, digamos assim, pioneiro em inúmeras coisas, né? Porque todo mundo fala muito de inovação o tempo todo e a gente está sempre ligando inovação à tecnologia. Inovação tem a ver com atitude, inovação também tem a ver, estar ali conectado com o outro e entender o que falta ali, naquele dia daquele outro que a gente possa implementar. Então o varejo ele tem essa característica de sentir o tempo todo a temperatura da rua, a realidade, o pulso. Né? Isso é algo instigante para você? Te inspira como um executivo muito, desse né? setor? Eu brinco com o time, os times que eu trabalho sabem que eu falo isso continuamente. Né? O desafio tem que ser prazeroso, né? Ele não pode ser pesado. O dia que o desafio ficou pesado, você está no lugar errado. Eu tenho que acordar todo dia e olhar, tá difícil, tem um desafio pela frente, mas que legal. Né? Tem uma palavrinha que eu não abro mão dela, né? Que é tesão. O dia que você perdeu o tesão pelo que você faz, muda de carreira, vai fazer outra coisa, aposenta, enfim. Eu acho que, voltando lá na primeira pergunta, talvez uma das características que a vida me impôs, né? Eu tive que aprender muito cedo, e talvez tenha sido muito útil para trabalhar no varejo, é que por condições de trabalho, meu pai fez 10 mudanças até eu ter 9 anos de idade. 10 mudanças. Então, a cada 6 meses, eu não completava um ano, às vezes, na mesma escola. E essa necessidade de me adaptar a um novo ambiente desde criança, porque novos amigos, você não é da turma, né? Você tem que descobrir muito rápido o que manda no jogo, né? Com quem você se alia e tal. O mapa de influência. O mapa de influência. Eu acho que essa necessidade de adaptabilidade, depois com a separação dos meus pais, Ribeirão, mais uma mudança, eu acho que isso talvez tenha criado algumas condições, alguns skills, né? Por necessidade naquele momento, mas que me foram úteis. Porque o varejo é isso, o varejo é empírico e imprevisível. Se você olhar o mundo acadêmico, a academia, a quem eu respeito muito, né? Depois eu fui fazer administração na GV, fiz o MBA na GV, acabei de fazer agora no IBGC o curso de conselho administrativo. Então eu sempre tento estar próximo da academia. Mas tem uma coisa que a gente tem que registrar, e alguns amigos da academia sabem que eu tenho essa crítica, né? 2 meses atrás agora eu fiz uma aula na FIA, no programa de MBA de varejo. Estava conversando com um amigo também, professor lá, o coordenador. Por muito tempo o mundo acadêmico olhou só para a indústria. O varejo era subemprego, né? Então, assim, a indústria era a grande empregadora, era o lugar que trazia status. Até porque, desculpa te interromper, eu detesto fazer isso, não se falava nem varejo, se falava comércio. Comerciante. Te leva para aquela coisa lá das embarcações chegando em Veneza. Assim,
poucas vezes o mundo acadêmico olhou e entendeu que quem construiu o mundo começou pelos fenícios lá, né? O comércio gerava riqueza. Isso antes até. Né? Mais do que a Revolução Industrial. Mas como a indústria ela é mais previsível, mais estruturada, e por muito tempo a indústria pagava, remunerava melhor do que o varejo, a academia modulava todo o conhecimento para didaticamente formar as pessoas para a indústria. Que a academia nada mais faz o quê? Para o mercado entender o mercado, transformar isso modularmente numa didática. Uma esteira. E transmitir. Né? O varejo é muito novo na academia. Né? Você começa a ver aí as grandes faculdades, universidades, há 20 anos atrás, pensar em varejo, mas de verdade, com mais eficiência de 10 anos para cá. Né? Onde eles entenderam que eles precisavam aportar conhecimento de varejista, de quem viveu, né? De quem pôs lá. Eu tenho um amigo do varejo que fala que é a faculdade Fababa, né? Que é a faculdade barriga no balcão. Fababa. Vou até anotar. Porque o mundo acadêmico carecia disso. A indústria é mais fácil você planejar de fora. O varejo tem um componente de empreendedorismo, de empírico um pouco mais forte. Né? Então hoje eu acho que isso mudou. Né? O varejo oferece carreira, o varejo oferece oportunidade, o varejo remunera bem, e não muito incomum você ver no varejo profissionais crescendo tanto quanto ou mais do que no mundo da indústria. Né? Então eu acho que hoje quando se fala de varejo já não tem mais aquele preconceito que a minha geração viveu. Né? Varejo era quase o subemprego, tem que fazer da vida, vai ser vendedor. Paralelamente, se a gente puder comparar o que acontecia, por exemplo, com um atleta. Isso. Você lembra? Isso. Atleta não era carreira, era coisa de vagabundo. Não que a gente possa comparar uma músico, coisa ou outra, mas assim, músico. Músico. Exatamente. Tirando o músico de sucesso, o cara que vivia da música, ele não era visto como um profissional, com todo o respeito que lhe caberia e deveria receber. Né? Então, eu acho que hoje o varejo é uma plataforma incrível, geradora. Os últimos dados que eu vi, 25% de todas as carteiras assinadas do Brasil, que são 32 milhões de carteiras assinadas, 8 milhões e 8 milhões de carteiras assinadas advém do varejo. Tudo isso. 25% de toda a carteira assinada do Brasil são empregos gerados pelo varejo. Quando a gente olha historicamente para o Brasil e a gente entende o quanto a iniciativa privada de fato é a força motriz desse país. Mas existem governos que são mais friendly com o varejo versus outros? Historicamente o país é um país bacana com o varejo e com o empreendedor dessa área ou não? Eu acho que o Brasil ele não é friendly com o empreendedor. Né? Em geral? Em geral. Assim, empreender no Brasil, eu brinco que empreender no Brasil é masoquismo. Né? Você é penalizado de todas as formas quando você se dispõe a pôr o seu capital em prol de gerar riqueza. Porque quando a gente fala em empresário, diferente de em outros países, eu fui à China algumas vezes a trabalho, não só a Europa e Estados Unidos, mas o empresário é admirado, né? Ele é respeitado. Aqui a gente construiu, ao longo dos anos, uma mentalidade de que o empresário usurpa o trabalhador. Né? Isso é démodé, isso é velho. Bom, a gente tem um modelo de trabalho de 1943, né? Época de guerra, Getúlio Vargas. Quer dizer, o mundo mudou, né? E a gente não conseguiu, nesse país, atualizar isso. Então, a hora que você soma essa cultura de que o empregado é subsuficiente e precisa de proteção, e você interfere nas relações. A hora que você tributa da forma... Nós temos um modelo tributário, talvez, mais... É um manicômio tributário, não é um modelo tributário, né, no Brasil. O Brasil é o país mais tributado, onde o empresário é mais... A gente tributa bens de capital, maquinário que vai produzir riqueza. Isso quer dizer, você acaba com o cara nas pernas. Você cobra imposto de renda... eu sou síndico do prédio que eu moro, nas horas vagas. Até isso. Até isso. E esses dias eu estava vendo com o zelador do prédio, ele paga imposto de renda. Isso é um absurdo. Né? Então, a gente tem um país que, infelizmente, e eu não vou falar do governo atual, mas vou falar dos últimos governos. E talvez a única exceção que tentou mudar isso, e eu vou referendar muito mais Paulo Guedes,
né, do que o próprio presidente, mas mérito dele, que pôs o Paulo Guedes lá, enfim, e o manteve. Até porque, né, a gente sabe que a gente está o tempo todo, a gente não, mas tá todo mundo sempre brigando por essa figura do presidente. Mas não é de fato quem faz a diferença coisa alguma nesse país. Não. É uma simbologia banal. Banal. Desde a última Constituição, a gente transformou esse país num quase parlamentarismo, né? Só 1 ou 2 artigos, se não me engano, que transformam em presidencialismo, mas o texto é parlamentarista. Então, assim, E sem paixão por nenhum dos últimos presidentes desse país, aliás, eu acho que o presidente que mais fez por esse país nos últimos 30 anos, ele só ficou 2 anos, que foi Michel Temer, né? Ele fez progressos em 2 anos que nenhum dos outros presidentes conseguiu fazer, desde a redução, a não obrigatoriedade sindical, o arranjo da economia que em pouco tempo ele entregou, porque ele sabia como navegar nesse sistema. Claro. Bom ou ruim é o que a gente tem. Esse sistema está instalado, né? Então alguém precisa saber navegar. Mas eu acho que o Brasil carece de um modelo que valorize e facilite a vida do empreendedor. Eu não posso competir com a China pagando a energia elétrica quase 2,5 vezes mais do que o chinês paga. Eu não posso competir com a China quando eu tenho um dinheiro que custa muito mais caro para empreender, quando eu preciso tomar dinheiro. No Brasil você não consegue trabalhar com dinheiro de terceiros. Nós estamos falando de Selic que bateu aí 13,75, você põe mais spread bancário de uma empresa com muitas garantias, 2,5 ao ano, uma empresa média, 6% ao ano, estamos falando de 20%. Que negócio lícito? Pega o balanço das empresas, Renner, Riachuelo, Grupo Soma, Arezzo, e olha para a última linha. É impossível você tomar dinheiro nesse patamar, então você cria só dificuldades para você empreender e gerar emprego nesse país. É uma loucura. Você falou do empreendedor, e a gente está falando da cultura, né? De um país, que é algo muito enraizado na gente. Outro dia eu ouvi uma frase que é o seguinte: você ter sucesso no Brasil é quase uma ofensa pessoal. Você ter sucesso no Brasil é quase uma ofensa pessoal. Então, assim, há uma questão cultural que extrapola, inclusive, governo, ou talvez promovida até por esses governos, por interesses políticos próprios, de ter essa guerra, essa dualidade, de você, ao invés de chegar e falar assim, Padula, cara, adorei teu relógio, vamos dizer assim. O que você fez para conseguir ele? Eu quero fazer igual. Não. Aqui ou o cara roubou para conseguir esse relógio, ou eu quero mais que ele atravesse a rua e seja atropelado, e se possível eu possa pegar esse relógio, ou o carro passe por cima desse relógio. Sabe que eu li um livro há algum tempo atrás? É um livro muito polêmico, mas um livro foi best-seller por muito tempo, um livro altamente conceituado, que chama A Riqueza e a Pobreza das Nações. Eu não lembro se é Eric Land ou David Land. É um dos dois. Um é o pai, outro é o filho. Dica aqui de livro. Esse livro, quando ele foi lançado, ele foi muito criticado pelo mundo todo, o autor, porque ele foi dado como um livro muito elitista. Sim. Né? Mas, na verdade, o autor é um misto de um economista com um antropólogo. E a tese dele simplesmente dizia o seguinte: nunca um país católico será mais desenvolvido do que um país protestante. E ao longo do livro, ele explica isso. Quando você olha 50 anos após os 60 do lançamento do livro e olha o mapa do mundo, ele estava coberto de razão. Todos os países protestantes têm um nível de desenvolvimento e geração de riqueza e organização social superior aos países católicos. E a tese dele, resumidamente, considerava 2 pontos. Enquanto na religião católica, da qual eu sou herdeiro familiar, né? Não praticante, mas berço da minha família católico, então eu entendo bem isso. Você tem, primeiro, que o trabalho, né, é castigo. Né? A gente foi expulso do paraíso porque a gente pecou, e trabalhar é castigo. Por exemplo, você chegar para o teu filho, para tua filha e falar assim, uma pena, papai ou mamãe vai ter que trabalhar, infelizmente. Trabalho vem da palavra tripalium, que era aquele instrumento de tortura, né? E ao mesmo tempo você pode fazer todas as besteiras que você quiser, cometer todos os delitos, mas depois lá na frente você pede perdão, e a indulgência, seja por obediência, seja por pagar o dízimo, você vai ser perdoado e está tudo resolvido. Essa é o conceito principal. Você vai para o protestantismo, Martim Lutero e Igreja Anglicana, você tem que a única coisa que te leva a Deus, que te dignifica,
é o teu dom divino, o teu gift. Então, exercer o seu dom profissional para ser o melhor do que você faz é o único caminho que vai te levar a Deus. Então, o trabalho dignifica, já mudou todo o contexto. E segundo, você vai ser julgado pelo resumo da ópera. Não tem a possibilidade de errar e depois... Não, você vai pôr na balança. Então, quando você constrói a base do valor social familiar, com essas duas grandes diferenças, você vê o resultado explícito na sociedade e talvez explique um pouco do porquê no nosso país, que é católico, majoritariamente, ter sucesso é pecado. E essa pouca intimidade com a abundância, com o dinheiro, com a prosperidade. A gente está falando aqui o tempo todo de cultura, né? Você mencionou um negócio super interessante que dá até para fazer um paralelo com a tua própria carreira. Você mudou de colégio algumas vezes e cada colégio também tem sua cultura, né? Você falou da adaptabilidade, etc. e tal. Você também, como profissional, passou, apesar de ser uma referência num setor, aposto eu, por culturas bastante diferentes. Tem culturas que foram marcantes na tua formação profissional? Tem sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei sempre em empresas médias, né, Fábio? Empresas aí, vamos tangibilizar para quem está ouvindo, empresas entre 200 a 600 milhões de faturamento. Empresas médias, mas de marcas. De marcas importantes. Muito reconhecidas. De marcas importantes do seu segmento. Eu acho que a Puquê foi um grande aprendizado, né? Porque eu fiquei por lá por 12 anos. Então, voltando lá naquele escritório de representação, a Puquê era uma das marcas que eu tinha no escritório. E um dia os acionistas me convidam para ser gerente nacional de vendas. Eu pensei bastante na época, eu falei assim, deixar de ser, como dizia meu pai, né? Você deixa de ser rabo de formiga, cabeça de formiga para virar rabo de leão. Mas o desafio de uma nova etapa, não financeiramente, mas de aprendizado, sempre me moveu, né? Uma vez uma headhunter falou para mim, Padula, você tem 2 drives importantes que te movimentam, né? Você precisa de curva de aprendizado e você precisa de ter ciência que você está contribuindo. Esse é o teu tesão. Se você não encontrar essas duas coisas, curva de aprendizado e a certeza de que você está contribuindo, você não vai estar feliz. Né? E ela foi perfeita nessa análise e eu trago ela comigo até hoje. A Puquê foi uma grande escola, porque a gente transformou a Puquê, a gente transformou juntos, né, os acionistas e um time, uma equipe incrível. Aqueles momentos que o universo conspira a favor, né, e você participa de projetos que você se orgulha deles para o resto da vida. A gente foi da primeira loja, a 100ª, 20ª loja, e transformamos a Puquê numa marca que até hoje, eu entendo, independente do tamanho, mas poucas marcas têm uma construção de branding, uma identidade, um DNA tão forte. Eu brinco que você pegar qualquer produto da Puquê e pôr na outra loja, alguém vai falar que aquilo lá é Puquê. Perfeito. Né? Porque tem um DNA instalado. E uma relação afetiva muito forte. E a gente entendeu ali que você chega no bolso pelo coração. Então, a gente brigava com gigantes na época, né? Lupo muito maior, Trifil muito maior. A gente não tinha escala para competir, né? Por escala de produção, por preço nunca. Então, a gente entendeu que a gente ia ter que emocionar as pessoas, criar desejo por um outro caminho. E a gente aprendeu que sim, a gente poderia vender uma meia pelo dobro do preço dos concorrentes e as pessoas ainda iam ter vontade de comprar. Então, eu acho que esse momento, e como era uma empresa menor no começo e foi crescendo, eu tive a oportunidade de conhecer o 360 de uma companhia. Que às vezes numa empresa grande, você cuidando de um departamento, você não tem. Desde cuidar de PCP, né, de fábrica, navegar pelo financeiro, quer dizer, essa oportunidade foi muito rica. Na sequência, a Hope tinha o desejo de expandir uma rede de franquia que tinha recém-iniciado, muita dificuldade com o famoso conflito de canal, que se fala muito no varejo, né? Como é que eu posso ter franquia? Estou no supermercado, estou no magazine, estou no multimarca, como é que eu coordeno tudo isso? E foi um segundo projeto muito interessante, né? Uma empresa que estava pronta para crescer, e em 2 anos a gente praticamente dobrou o tamanho da empresa, quadruplicou o número de lojas. Foi um momento muito favorável de Brasil também, né? Se você lembrar 2010, 11, 12, o Brasil viveu muito vento ao favor da economia mundial. Sem dúvida. Né? Que ajudaram os negócios aqui também. Liquidez no mercado, né? Muito dinheiro disponível para investidores, né? Em busca de comprar uma franquia, tinha dinheiro no mercado, mercado crescendo, então foi uma fase muito bacana. Então, eu acho que coincidentemente, tanto na Puquê quanto na Hope e depois na Scalina, eu trabalhei com famílias da comunidade judaica. Né? E eu acho, quando você fala de cultura, isso foi um aprendizado incrível.
né? Porque eles olham para o negócio de uma maneira muito, muito única. Eles valorizam o sucesso, né? Eles valorizam quem os ajuda no sucesso, e eles pensam com abundância. Eu acho que essa é uma diferença muito grande. Eu não estou dizendo que isso não existe em empresas nacionais. Esse dia eu estava conversando com o pessoal que trabalha na VEG, que é um exemplo de companhia brasileira, né, de outro segmento, mas um exemplo, né? Tem um colega que é dono do grupo Lunelli, uma empresa que fatura hoje acima de bi, conjunto de marcas importantes. Eles também, e não são judeus, são família italiana, enfim. Não estou falando o quê, mas a comunidade judaica em si, que foi a minha primeira escola dentro da visão de negócio, me ajudou muito a pensar negócio de uma forma mais interessante. Eu acho que foi um aprendizado que me ajuda até hoje. Você falou muito de gente do setor de varejo, que, óbvio, é um setor, como a gente comentou aqui, tem a temperatura da rua e de gente, de desejo, de comportamento, de tudo mais. E por isso também é muito formador. Formador de empreendedores, formador de novos hábitos, etc. e tal. Você, com essa trajetória toda, como você olha para a gente hoje na formação dos teus times? Que tipo de característica você busca nessa turma e competência para a formação dos teus times? Sabendo que existe um bichinho aqui atrás que é a inteligência artificial, que hoje você precisa ter como competência, mas ao mesmo tempo pode substituir inúmeras dessas capacidades que você busca nas pessoas. Quer dizer, o que você privilegia nessa turma hoje? A gente está falando do mercado 23, 24. Tá. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta útil e deve ser perseguida, aprendida e usada, né? O que muda para mim? Eu tenho um hábito, tem alguns acionistas para os quais eu trabalhei falavam: Padula, você tem um hábito de simplificar as coisas, né? Eu olho para isso como uma qualidade. Eles falavam isso de uma forma irritante. Então, quando eu olho a inteligência artificial ou o ChatGPT, só para tangibilizar aí o mais conhecido, quando eu ia fazer um trabalho escolar, eu pegava a Barça e pesquisava alguma coisa que alguém já tinha preparado. Meus filhos foram para a internet. Meu neto está no Google e na Alexia. Então, aonde eu vou encontrar a informação é o que menos me preocupa. Pelo contrário, cada vez mais a gente tem ferramentas que traz um volume maior de informações e, se bem usadas, com a capacidade de fazer uma curadoria dessa informação. Eu acho que o que a gente tem que desenvolver nos times, e eu estava dizendo exatamente isso para minha filha, que está em busca de qual a próxima escola do meu neto, como que eu desenvolvo as pessoas o senso de discernimento, de crítica, de bom senso, de o que buscar, eu acho que essa capacidade analítica de pensar, o que usar, como usar, critério, propósito, eu acho que é o mais importante hoje nas pessoas, né? Porque a informação vai virar commodity. Agora, excesso de informação só atrapalha. Gerar informação custa, né? Não é barato gerar informação. A informação ela é cara. Eu tenho que saber o que eu preciso, para que eu vou usar, como eu vou usar. Então eu acho que o bom senso, o critério nas pessoas, essa capacidade de visão de mundo, eu acho que é mais importante do que se ela vai fazer o trabalho dela usando o ChatGPT, ou se vai usar o DALL-E, ou qualquer outra. Então eu acho que essa capacidade analítica de mundo, de cultura, né? Cultura de mundo. Quando eu falo cultura, eu estou falando assim, eu acho que hoje, se eu fosse fazer uma nova faculdade, tenho pensado nisso, eu falo assim, acho que eu ia fazer antropologia, sociologia, porque eu acho que falta, né? Eu sempre li muito, né, sobre tudo isso, porque, diz minha esposa, eu consigo comprar mais livro do que ela compra sapato. E não é fácil, hein? Então, assim, quando eu vou buscar leitura, eu sempre busco nessas áreas, né? Porque eu acho que a sociedade, na última linha, é feita de pessoas. A empresa é orgânica e feita de pessoas. Então, quanto mais a gente entender esses soft skills, que agora é a palavra da moda,
eu acho que a informação é commodity. Eu preciso de pessoas que saibam lidar com isso. Até porque esse pânico todo, né? E a gente toma muita decisão como sociedade, né? Como ser humano, muito pautado no ambiente que a gente vive, isso é natural, né? Mas a gente para de pensar, e acho que a leitura te traz isso, principalmente as áreas que você mencionou, de uma cronologia alongada, estendida. Isso dentro da história da humanidade é nada, né? E a gente tem, de fato, inúmeros acontecimentos que provam que isso é mais um ciclo. Que nos leva sempre, eu sempre acredito nisso, que aí sempre me criticam como otimista, para a evolução, sempre. O mundo hoje é muito melhor do que ele já foi em qualquer outra época, né? Se você pensar que a humanidade Pensa em Londres em 1800 e alguma coisa, o cara morria com 40 anos. Ou em Roma, onde jogavam as pessoas para os leões e assistir. Parava para assistir e as pessoas com essa ideia de que o mundo está muito pior. As guerras já foram piores. O que eu acho que está acontecendo com o mundo... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa especializada nessa área de pessoas, né? Professora do IBGC. E atua muito na área de conselho, nesta área de pessoas mesmo. Eu estava conversando com ela e falei assim, o que me chama a atenção é exatamente isso. A gente vive o melhor momento do mundo. Se eu olhar para trás. Somos privilegiados. Mas nunca, isso é fato, comprovado, a gente teve um volume tão grande de pessoas tomando remédio, ansiedade, burnout, e o Brasil principalmente, né? Aí a gente estava conversando com isso, eu falei, professora, talvez, eu vou lembrar da minha avó, eu sempre referindo a minha avó, porque minha avó era uma pessoa, ela é italiana, veio para o Brasil, não se nacionalizou, ela tinha carteirinha de italiana, ela está guardada comigo. Ela tinha uma sabedoria de vida muito grande. E ela falava, a ignorância é uma bênção. Eu acho que talvez o que esteja acontecendo hoje é que o excesso de informação, o excesso de comparação, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, estão deixando as pessoas doentes. Porque o que eu não... Até vamos pegar o Brasil de hoje, né? Às vezes eu vou para o sítio de um compadre meu, em Santo Antônio da Alegria, perto de Mococa, Cajuru. Né? E a cidadezinha de Santo Antônio da Alegria, que deve ter 9 mil habitantes, a gente às vezes vai lá tomar uma cerveja na praça, jantar à noite. Fica contemplando ali a cidade. Eu falo, poxa, as pessoas aqui estão mais felizes. Não perco 2, 3 horas de trânsito. Né? Não tenho esse caos urbano. Não tenho essa cobrança de ser o profissional do ano. Né? Eu só preciso ser amigo do vizinho que eu vou pôr a cadeira na calçada no final do dia e conversar. Claro que nem 8 nem 80, mas eu acho que a gente acelerou demais. A gente acelerou além do que as pessoas emocionalmente estão preparadas para seguir. E eu acho que cada um vai ter que achar o seu limite, o seu ponto, porque senão as pessoas vão continuar adoecendo. Impressionante. Isso tem a ver também com longevidade, sim, né? Porque assim, você tem a longevidade que a medicina te permite, que é te manter ligado o tempo todo, não interessa se é máquina ou de algum jeito, sem se preocupar exatamente com a tua qualidade. E você tem a longevidade que de fato importa, né? De você chegar lá bem, lúcido, convivendo com amigos, construindo alguma coisa, entregando alguma coisa para o mundo. Inclusive, a gente teve um último episódio, o episódio dessa semana do Café com Sal, foi com a Flávia Brunor, diretora de operações e de pessoas da rede de academias Competition. Tá bom. E ela trouxe como fonte de inspiração uma série que está passando no Netflix, inclusive eu estou vendo agora em função da recomendação dela, e um cara, eu esqueci o nome, acho que são Blue Spots. Blue Zones. Blue Zones, exatamente. Você está vendo esse negócio? Já assisti. É impressionante. São 5 episódios que falam dos 5 lugares no mundo onde as pessoas têm a maior longevidade. E nos 5, os pontos comuns são a capacidade das pessoas manterem interação social, né? Grupos, né? que convivem diariamente, amigos, né? Amizade longevas, alimentação também. Mas está muito ligado às pessoas continuarem. Tem um senhor, acho que na Tailândia, no episódio da Tailândia, com 103 anos, trabalhando como se tivesse 30. É um negócio surreal, né? Mas eu acho que o que a gente vê muito ali, assim,
como que essas pessoas... De novo, né? Eu fui criado pelos meus avós e eu lembro dos meus avós sentando na calçada no final do dia. Cada vizinho pegava as cadeiras, né? Aquelas cadeiras de jardim, punha ali na calçada e ficava todo mundo conversando. Um traz café. Eu não estou dizendo que a gente vai para a calçada sentar, né? Mas esse tipo de relacionamento, bons amigos, a vida familiar, se a gente não... E o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, ele tem que ser preservado para que a gente possa ter um ambiente respeitoso, saudável, o que não quer dizer que não seja um ambiente competente, produtivo e eficiente, né? As coisas são... Tem um outro livro interessante, você deve conhecer, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? É uma pesquisa comprovada de que em ambientes onde as pessoas são felizes, elas produzem mais. Isso é óbvio, né? Ninguém produz mais de mau humor, triste, chateado, claro, ansioso. Achar esse equilíbrio acho que é o grande desafio hoje, e talvez a liderança das empresas vai ter que provocar, porque essa missão não é só do RH, né? O RH talvez seja o ponto catalisador, mas toda a liderança, todo o nível de gestão tem que estar preparado para criar ambientes que sejam friendly, né? Onde as pessoas se sintam bem, até para dizer, poxa, hoje eu não estou bem, eu não vou conseguir produzir, hoje eu não estou legal. Hoje eu preciso ficar 2, 3 horas, parar, eu não estou conseguindo trabalhar porque eu não estou bem. Ela tem que ter esse espaço, né? E se precisar de ajuda, como que eu ajudo, né? Eu acho que as empresas têm talvez a função de ajudar a construir a busca desse equilíbrio que tanto as pessoas estão precisando hoje. Essa é a responsabilidade das empresas hoje também, né? Agora, tem uma questão pessoal, né? As mídias sociais viraram a nova catalisadora de dopamina, ponto. Sim. Né? Sim. É uma droga, para mim é uma droga lícita, né? Ela é uma droga lícita. Tem até um livro que fala disso, Nação Dopamina. Isso. A geração dopamina. Geração dopamina. Eu acho que isso é uma coisa que até em casa, né, a gente precisa se policiar. É muito comum, às vezes, a gente conversando com um amigo, num almoço, tal, e a hora que você está vendo, você não está dando atenção para as pessoas e está ali para vendo o último post, o último like que você recebeu, o último comentário que você recebeu. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco a importância disso, né? Porque ali eu posso ser o que eu não sou. Ali é mais fácil, talvez, de almejar a imagem que, na vida real, eu brinco com meus filhos, falo assim, o adultecer é a capacidade de lidar com as frustrações, né? Eu não vou ser tão bonito quanto eu imaginava, nem tão rico quanto eu gostaria de ser, nem sou tão competente quanto eu achei que eu era, né? Mas eu vou continuar tentando fazer o meu melhor, e lidar com tudo isso, para mim, é a tradução de adultecer, né? E eu acho que a mídia social, ela vai na contramão disso, né? Porque ali eu posso ser mais, ali eu posso me apresentar de uma forma... Ali eu só vejo viagem, iate, piscina, sucesso. Dentes brancos. Dentes brancos, né? Cada vez mais brancos, né? Então, eu acho que isso é um ponto. A questão de influencers, né? E vamos fazer um parênteses. Nada contra o canal de mídia, que já foi revista, já foi televisão, né? Já foi Manchete e Cruzeiro, depois foi Cláudia, foi Caras, depois Rede Globo, né? Os grandes canais de divulgação de uma marca, de uma companhia. E hoje são os influencers, nada contra, mudou só a plataforma. O que me incomoda, o que me preocupa é que às vezes milhões de pessoas, tá? Tem milhares, mas tem gente com milhões de pessoas estão seguindo cegamente alguém que não necessariamente tem alguma coisa a ver com os seus valores de vida. As pessoas estão perdendo a capacidade crítica. E isso me incomoda muito, porque aí você cria uma geração de highlights, né? Uma geração de conceitos rasos. E, de novo, aí você volta para a antropologia, para a sociologia, que eu falei para minha filha, acha uma escola que dê noções disso para o teu filho. Para que ele vai ser uma pessoa feliz e de sucesso. Até porque essas pessoas que estão cacarejando todas essas coisas... Cacarejando é ótimo. Nem tem como propósito o tal do cacarejo. Na verdade, tem como propósito ser mais relevantes
dentro desse tipo de ambiente. Às vezes não só não estão cacarejando a coisa certa e com curadoria, mas nem tem aquilo dentro de si como paixão. Sim, sim. Aquilo não é uma verdade. Não, nem para elas. Aquilo, como diz a linguagem atual, é para lacrar. Isso, né? Exatamente. É uma pena, né? Eu me preocupo mais com quem segue do que quem faz, né? Porque quem segue é que está... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, esses dias eu fiz um post no LinkedIn, que é uma das mídias que eu gosto, aliás, a única. Né? Eu gosto muito do LinkedIn, ainda. Estão começando a estragar, mas tudo bem. Enquanto não detonarem. Daqui a pouco já começa a aparecer gente vendendo imóvel. Daqui a pouco. Né? Outro dia eu vi ultrassom, foto de ultrassom, com todo respeito e bênçãos a essa família, mas não é o ambiente. Mas esses dias eu estava fazendo um post que o Brasil atingiu uma marca que é muito ruim. Tá? Nós chegamos a 51% de pessoas sobre o total de carteiras assinadas. Então, dos 32 milhões, nós temos hoje 16 milhões no assistencialismo. Tá? Então, para cada 2 brasileiros, 1 vive do assistencialismo. E quando você olha isso no mapa do Brasil, São Paulo você tem 5 pessoas com carteira assinada para 1 no assistencialismo. No Nordeste você chega a ter estados como o Maranhão, onde você tem 2 pessoas no assistencialismo para cada uma trabalhando. Então, claramente, isso vai ser insustentável, já está se ficando insustentável. E aí, uma das críticas que me vieram lá, foi, poxa, mas você não vive essa realidade. Primeiro, você não me conhece. Né? Eu nasci no Cangaíba, uma família humilde, uma família simples, numa rua de terra. Né? Segundo, eu conheço o Norte e o Nordeste inteiro a trabalho. Em momento nenhum eu estou falando que a culpa é da população nordestina e do Norte, que são brasileiros tais quais os do Sul e Sudeste. O que eu estou dizendo é que o modelo atual de algumas famílias oligarcas que usufruem do Nordeste como se o quintal deles fosse, não traz progresso nas últimas 5 décadas. Isso é um fato. A gente não conseguiu melhorar os indicadores com o modelo atual. Sem capacitação, sem geração de emprego, isso não vai mudar. E uma das empresas que eu faço parte do conselho é uma empresa incrível. É uma empresa que 18 anos atrás, o fundador tinha um ferro velho e a irmã era revendedora de lingerie, sacoleira, em Frecheirinha, a 280 quilômetros de Fortaleza. Hoje eles dão aproximadamente 2.000 empregos diretos na companhia. Tem 5 plantas industriais e tem um negócio que movimenta 50.000 revendedoras, gerando riqueza para mulheres que colocam dinheiro em casa através disso. Isso foi construído em 18 anos. Isso foi construído no interior do Ceará. Então, as pessoas de verdade querem a dignidade de um trabalho registrado e chegar em casa e mostrar para o filho, lógico que as pessoas querem. Agora, eu preciso de um governo que gere educação, que gere capacitação profissional e gere condições para que esses empreendedores possam continuar nascendo o Brasil afora, né, e prosperando para gerar cada vez mais emprego. Enquanto o mundo falou a indústria não é mais o modelo, a China, 40 anos atrás, falou, então deixa para mim. Em 40 anos, a China multiplicou por 5 a renda per capita de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Em 4 décadas, em que o Brasil não conseguiu resolver o Norte e o Nordeste, a China tirou 500 milhões de pessoas do nível da pobreza e transformou em classe média. Não tem precedente na história de uma mudança demográfica dessa monta. A China era, em 1980, 1,9% do PIB mundial. A China é hoje 19,5% do PIB mundial. O Brasil era 4,5%, hoje é menos de 2%. Então nós estamos no modelo, o modelo atual da CLT, do modelo tributário, desse pensamento do funcionário contra o patrão, dividir para governar, essa guerra entre classes, né? Se é LGBT, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, isso não vai levar o Brasil para onde o Brasil mereceria ir como uma nação. Não é esse caminho. Independente de qual seja o presidente, eu acho que nas últimas 4 décadas a gente errou muito e jogou muito fora a chance de construir o Brasil do futuro. Quando eu tinha meus 20 anos, a gente escutava, o Brasil é o país do futuro. Sim, eu brinco com meu pai. Falei, pai, quando você nasceu, 80 e poucos anos, beijo, pai, você ouvia isso também? Sim. Sim.
Brasil, país do futuro, a reforma agrária, o assistencialismo, o problema disso tudo, inclusive, é a mensagem que você está passando para as novas gerações, porque eles olham dentro de casa. Você citou inúmeros exemplos aí de gente do teu entorno, ali da tua infância, que de certa forma te empurrou para frente, te ensinou a ser adulto, a lidar com a vida, a ir para a vida, né? Consciente ou inconscientemente. Você tem inúmeras gerações que estão olhando para dentro de casa e falam assim, trabalhar, para quê? Para quê? Construir algo, para quê? Construir essa autoestima e esse legado, que legado? Para quê? E você ainda tem a pandemia, onde muitas dessas crianças nunca mais, inclusive, voltaram para a escola. Nem para a escola voltaram, porque essa turma foi para a rua. Não voltou para a escola. Olha o impacto de gerações. Então a gente está falando do hoje. Você imagina lá na frente. Rudy Giuliani falava que um programa de assistencialismo, que pula uma geração, não deu certo. Né? Se a próxima geração vai continuar no assistencialismo, é porque o plano não deu certo. O plano de assistencialismo ele é devido, ele é necessário. Nós temos uma desigualdade instalada nesse país que tem que ser corrigida. Que a gente saia dele. Isso. Como que eu construo um plano em que, junto com o salário, que para mim não deveria ser 600 nem 700, deveria ser 1.500, mas com uma contrapartida de um curso técnico e de meio período de serviços para a sociedade, porque aí eu estou produzindo alguma coisa. Né? O assistencialismo puro e simples, sem a contrapartida, sem a visão de fim de um ciclo, que é o que a gente tem no Brasil, é que eu sou frontalmente contra, porque nós estamos criando gerações e gerações que não são mais empregáveis. Porque essa geração no assistencialismo, ela não está estudando, então ela não é mais empregável. Se ela quiser voltar para o mercado de trabalho, ela não está apta a. Você não consegue contratar porque ela não está preparada para o mercado de trabalho. Então o que a gente vem construindo no Brasil, eu fico preocupado com isso. Nós vamos ter que continuar, a nação brasileira, sustentando um volume muito grande de pessoas que, por culpa de desgovernos, de governos sem plano de país, sem plano de nação, não construíram, essa população está inapta ao mercado de trabalho. E como ela existe e ela está aí, ela precisa sobreviver, a parte produtiva vai ter que sustentar isso. Quando, na verdade, a gente deveria estar pegando essa grande massa de pessoas, preparando, capacitando, para que elas estivessem aptas a produzir, gerar riqueza, que é o único caminho de uma nação crescer, não tem outro. Né? Trabalho, produtividade, conhecimento, educação, não tem outro caminho. É só olhar para o entorno do mundo que deu certo, não porque não deu certo. Infelizmente, a gente vem olhando muito para o entorno que não dá certo. O Brasil é incrível na capacidade de copiar o que não dá certo. Até o Black Friday no Brasil. Né? A gente trouxe uma ideia brilhante para a data errada. Para a data errada? Nos Estados Unidos o Black Friday ele acontece na virada do inverno para o verão. Do verão para o inverno. Ah, sim. A liquidação. No calendário, sim. Aqui a gente trouxe na véspera do Natal. Né? A gente trouxe uma ideia brilhante, que lá é para fazer queima de saldos, a gente trouxe para o melhor momento, onde o varejo cria margem, gera margem, e hoje a gente destrói margem no melhor momento. Inclusive gerou desconfiança em relação ao próprio Black Friday. Sim. Você também, inclusive, acabou com o conceito. Última pergunta, vamos lá. Você falou a gente falou de lugares, de longevidade, de cultura, etc. e tal. Quando você me falou que você passou dos 60, eu sempre tomo um susto quando eu te encontro. Porque eu não vou perguntar aqui, ninguém merece saber, obviamente, o seu skincare antes de dormir, né? Mas, cara, qual que é o teu segredo? A gente que fala hoje de etarismo, etc. e tal, você cada vez mais jovem, cada vez vou emprestar o teu termo aqui com mais tesão. Conselheiro, CEO, síndico de prédio, pai, avô. Eu não vou perguntar qual que é o teu segredo de disposição e beleza, né? Porque a gente não tá no Marília Gabriela, com todo respeito a Marília Gabriela, grande, aí sim, influenciadora da nossa sociedade. Mas, cara, como é que você mantém tudo isso equilibrado e motivado? Minha avó sempre brincava, uma maçã por dia, saúde e alegria, né? Uma maçã por dia, saúde e alegria. Saúde e alegria. Em inglês o pessoal fala an apple a day, keep doctor away. Eu acho que não abrir mão do que você gosta, né? E não só do trabalho. Por exemplo, uma das minhas paixões é moto, andar de moto. Então, de vez em quando eu paro e já fui para o Atacama, já fui para o Peru, já fui para Mendonça, já fui para o Uruguai, e ali é o meu sabático, né? Então, assim, só que para fazer isso, para que eu possa ter condições físicas de continuar fazendo isso, eu preciso estar bem fisicamente.
Então, eu não abro mão de atividade física, né? 4, 5 vezes por semana. Eu acho que atividade física é uma. A minha alimentação não tem nada de especial. Eu só nunca fui de comer muita coisa errada, né? Mas adoro vinho, tá tudo certo. Eu acho que é viver bem, né? Quando eu falo viver bem, eu acho que o que faz mal não é o que você é passar raiva, né? É o estresse. Você tem que achar a tua válvula, né? A minha está no esporte, está em andar de moto, e hoje em dia pegar o meu Fusca 1969, né? Transformado num Herbie, pegar meu neto, é um Herbie, depois te mostro a foto, é incrível. Abrir o teto dele, pegar meu neto e ir na feira no domingo comer pastel e tomar caldo de cana. Simples assim. É simples assim, né? Eu acho que é isso que faz a gente ficar bem. Padula, obrigado por ter vindo, cara. Não. Que delícia te ter aqui, bater esse papo contigo, a gente se rever. Um monte de aprendizado. Para mim, então, foi espetacular. De novo, te falo isso olhando nos teus olhos, porque é um prazer sempre estar contigo, cara. Muito obrigado. Privilégio ser teu amigo, poder ter teu telefone. Precisamos marcar para transformar isso num almoço, num jantar ou numa boa garrafa de vinho. Você falou da comunidade judaica, qualquer judeu que você convidar, ele vai. Viu? Então já está registrado em vídeo esse convite, vamos cobrar, tá? As redes cobrarão de você. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Tivemos a honra aqui de ter o Padula, um dos maiores nomes do varejo brasileiro. A gente se vê aí sempre nas redes sociais, tanto no Spotify como no YouTube. Obrigado. Mais um episódio do Café com Sal para vocês. Um abraço e até o próximo.